A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje, irmão, estaremos falando sobre um tema que não está lá no livro que estamos dando essa série, que é a Trindade, de Carlito Paz. É um tema que Deus colocou no meu coração, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar a sua vida hoje e que a partir de hoje só saia da sua boca palavras sensatas, palavras de paz, palavras de misericórdia. Hoje estaremos falando sobre o cuidado com a língua, o cuidado com as palavras, como devemos pronunciar as palavras que saem da nossa boca. A palavra de Deus lá em Provérbios 15, verso 1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Irmãos, na palavra de Deus existe dois exemplos de ira. Existe a ira que é pecaminosa e a ira que não é pecado. A ira que não se classifica como pecado é aquela ira que também pode ser chamada de revolta, indignação. É aquela ira, irmãos, que um justo sente quando ele vê uma injustiça. Aquela fúria que um justo sente quando vê o mal em alguma situação prevalecendo sobre o bem. Essa ira, ela não é pecaminosa, mas existe uma ira que é incontrolável, que é impulsiva e que faz o crente pecar. E é exatamente essa ira pecaminosa que é despertada com a palavra ríspida. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Irmãos, o interessante disso é que quando fala da resposta, não está falando de qual é a resposta, se a resposta está certa ou se a resposta está errada, mas da forma que é dada essa resposta. Ainda que exista o pecado da ira, hoje não estaremos falando sobre o pecado da ira, mas sobre a palavra, o cuidado com a palavra. Se você quer mais para frente um estudo sobre o pecado da ira, pode colocar aí nos comentários, mas hoje estaremos falando sobre o cuidado com a língua. Lá em Provérbios 25:15, diz que a língua branda, a língua calma, ela amolece até os ossos. Irmãos, é importantíssimo a forma do crente se expressar, do crente responder aos problemas. Lá em Eclesiastes 12:10, diz: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Irmãos, ainda que o pregador ele tivesse palavras retas, palavras de verdade, ele procurou achar palavras agradáveis. O que isso quer nos dizer? É que nós crentes, ainda que tenhamos uma resposta, ainda que o conteúdo do que iremos falar esteja certo, é importante que nós achemos palavras de misericórdia, palavras de cuidado, de calmaria, palavras brandas, palavras agradáveis, palavras de perdão. Irmãos, a palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que falam de forma ríspida, palavras pesadas e aquelas palavras de amor. Irmãos, lá em 1 Samuel 25, dá o exemplo de Nabal, um homem com palavras duras, com a língua pesada, e Abigail, uma mulher com palavras de amor, de misericórdia, palavras de uma serva de Deus. Irmãos, Davi chega e manda os seus criados. Davi estava precisando de mantimentos, de alimento, e lá em 1 Samuel 25, ele envia os seus criados. E Nabal respondeu aos criados de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tomaria, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Ele responde de uma forma ríspida, uma forma sem amor, sem compaixão. Então os moços de Davi voltaram e falaram a Davi todas aquelas palavras. E Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada
E cada homem cingiu a sua espada, e Davi cingiu a sua também. E subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém dentre os moços de Davi subiu e falou a Abigail, a mulher de Nabal: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto, porém o seu marido os destratou. Aqueles homens têm sido muito bons, e nunca nós fomos prejudicados por eles. Nada nos faltou em todos os dias que vivemos com eles quando estavam no campo. Então a esposa de Nabal, ela fica sabendo daquela história. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e odres de vinho e 5 ovelhas e 5 medidas de trigo. Ela tomou, irmão, vários mantimentos. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu, e eis que Davi e os seus homens vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. Então Davi, ele estava disposto a destruir tudo que Nabal tinha. Mas a palavra diz: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e se prostrou sob o rosto de Davi. E lançou-se aos seus pés e disse: meu Senhor, seja a minha transgressão. Deixa, pois, a sua serva falar aos seus ouvidos, e ouve as palavras da sua serva. Abigail, ela falou com palavras de mansidão, de sabedoria. Ela não foi impulsiva. Ela falou como um servo do Senhor deveria falar. E Davi teve misericórdia. Quando Nabal falou palavras pesadas, ríspidas, despertou ira no coração de Davi. E ele teria perdido tudo se não fosse sua esposa, que com palavras mansas, e assim como o provérbio, palavras que amolecem até os ossos, não tivesse entrado em cena. Então, irmão, a sua vida não está tendo paz, a sua vida não está tendo momentos tão felizes. Aprenda a falar de forma branda, de forma calma, de forma misericordiosa. E o Senhor fará maravilhas na sua vida, nos seus relacionamentos, no nome santo de Jesus. Amém.